nossa 8ª aula. Hoje eu vou falar então sobre self e individuação. A palavra self, ela tem vários significados dentro da psicologia principalmente, como o eu, o si mesmo, e por isso é sempre importante a gente buscar qual o significado de algum determinado conceito para aquela teoria e para aquele autor. Do inglês, o self é o si mesmo. Na psicologia analítica, o self ele representa tudo que nós somos. Mas, Karina, o eu também não significa o ego, né? Não seria então a mesma coisa? Então, o ego também representa o eu, tanto nessa teoria como na psicanálise também, a psicanálise clássica. Mas para a gente conseguir entender melhor essa diferença dentro da psicologia analítica, vamos relembrar então o que acontece desde o nascimento. Quando nós somos um bebê, né, um bebezinho, né, o eu ele ainda não é definido, né, o eu e o mundo ele não tem uma diferença, né, a criança ela enxerga tudo como se fosse então parte de si. Lembram que o Jung ele acreditava que nós nascemos com conteúdos inatos, que seriam aí os arquétipos. Com o passar do tempo, nós vamos então fazendo diferenciação entre o eu e o outro. É nesse momento então que surge o ego. O ego ele vai surgir como uma necessidade de adaptação ao mundo exterior. Uma forma de buscar aí a identidade, né, e acaba se afastando, se distanciando então do self. Essa distância entre eles formam uma ponte, né, essa ponte então que nós chamamos de eixo entre ego e self. Eles vão manter então uma relação, mas à distância. Então o ego ele vai morar lá na consciência, né, e o self ele estaria morando lá no inconsciente. É através desse eixo, então, que os conteúdos eles vão parar na consciência, né? Até porque se a gente for pensar na psicologia analítica, de Jung, a consciência ela é formada pelo inconsciente. E aqui entra, então, a energia psíquica, que eu falei na aula anterior. Essa energia, ela vai para a nossa consciência através dos símbolos. Lembra que eu falei que o inconsciente se comunica por símbolos, né? Basicamente, o ego vai assumir, então, o controle da nossa vida, né? Se tornando mais autônomo, então, desse self. Isso vai acontecer para atender, então, essas demandas sociais, que são a vida profissional, a vida familiar, né? Enfim, vamos aí estar com a nossa energia voltada para esses processos que são externos a nós. E isso causa uma certa instabilidade da nossa personalidade. Por quê? Porque nós vamos se distanciando daquilo que realmente somos, né? De verdade. Chega um momento que o ego ele sente a necessidade, né, de ter que retornar então para o self. Quando esse processo ele ocorre, ganha o nome de metanoia, que seria então um fluxo natural de voltar à nossa origem. Tem até uma frase do Jung que eu demorei um tempo assim para conseguir entender, né, para assimilar essa frase, que ele diz que o processo de individuação é tornar aquilo que potencialmente nós nascemos para ser. Então a individuação ela seria então a nossa meta de vida. O self seria a integração então de todas as nossas partes da personalidade. Esse processo de se aproximar, né, do self e se afastar dele, esse é um processo constante, né? Ele está em constante movimento porque existe muitas coisas na nossa vida que vai nos impedindo então que esse momento ele aconteça, né? Da gente ficar realmente próximo ali ao self. A gente poderia então comparar esse momento com o rio, né? O rio que corre. O rio ele corre para um determinado lugar, ele cumpre um determinado ciclo. Mas algumas vezes tem algumas pedras que caem no caminho desse rio, né, impedindo então a passagem dessa água, né, e faz aí com que aconteça um desvio. É basicamente isso que acontece na nossa vida. Encontrar uma totalidade, né, corresponde aí aos aspectos internos, né, e mais
e não mais externas, a gente não atende mais essas demandas. E normalmente a gente só vai ver esse processo da metanoia acontecer lá na vida adulta, já no fim da vida, na terceira idade, porque é aí que a pessoa não está mais preocupada com a questão social. Começa a fazer então aquilo que ela realmente gosta, sem se preocupar com essas questões externas, né? Sem se preocupar em atender às expectativas dos outros. Quando isso acontece, a integração acontece, o Jung vai chamar de individuação. Essa não é uma palavra similar à individualidade, não nesse sentido. A individuação é no sentido de se tornar único, uno, né? União, então, entre as partes, que seria, então, quando realmente nos tornamos nós mesmos. Na psicologia analítica, o self ele vai atuar na nossa psique semelhante a Deus. O Jung ele pega essa assimilação dos mitos e das religiões, como por exemplo o mito do herói, quando o herói ele retorna então para Deus, na história do cristianismo, né, na morte e ressurreição de Cristo. Isso aparece também no filme Matrix, aparece também no filme O Senhor dos Anéis, em Star Wars, sempre com essas figuras do velho sábio, né? Que nós vamos se aprofundar um pouco mais para a gente entender essa parte da questão do velho sábio. O velho sábio ou a velha sábia são figuras que vão sinalizar quando a gente está passando por algum processo de tentativa de aproximação do self. É como se fosse um mentor, né, que nos orienta então como a gente vai fazer essa travessia, né, esse caminho. Isso não vai ser só quando estamos buscando a individuação, né? Mas também podemos nos deparar com essas mesmas figuras quando estamos passando ali por alguma transformação na nossa vida. Então, essa figura, ela seria de pessoas mais velhas e experientes que nos dão aí uma ferramenta que vai nos ajudar nesse processo, que pode ser então uma palavra, pode ser um material, né, um objeto, enfim. Mas nem sempre isso vai ser positivo. Por quê? Porque os velhos sábios, eles também podem aparecer como figuras do mal, impedindo então de atravessar esse caminho. O self, ele aparece não só em imagem, mas também através de uma voz que fala com você no sonho, né? Por exemplo, nos sonhos masculinos, né? Esse arquétipo do velho sábio, ele aparece numa figura de homem mais velho. Vai aparecer sempre aí em momentos críticos da nossa vida, quando temos que tomar aí alguma decisão muito importante, por exemplo. Nos sonhos femininos, o self ele aparece na forma de velhas sábias, né? Isso não quer dizer, gente, que vai ser só velhos caindo pedaço que vai aparecer aí nos nossos sonhos, né? Ou na nossa vida no geral. Mas qualquer pessoa que tenha mais experiência que você, que já possui aí, que já passou aí por aquilo que você está passando nesse momento. É como se fosse aí um chamado. Para saber se você está ou não passando por um processo de metanoia, eu vou deixar aqui como exercício para você pensar. Quando você está passando por um processo de decisão, o que mais pesa na sua vida? Se é a vida financeira, se é o trabalho, o status, a família, os amigos, né? Se todas essas coisas, né, estiver pesando mais nesse processo de decisão, então você não está passando por um processo de metanoia. A metanoia, ela seria um processo de renúncia à vida exterior, um encontro consigo mesmo, que Jung relaciona aí com o sagrado, por isso que ele relaciona com Deus. Eu separei então o arquétipo do herói para a gente ver nas próximas aulas, onde eu vou apresentar então um trecho da Caverna do Dragão. Espero vocês!